Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre como foi a minha cirurgia do siso. Eu e a minha mãe gravamos alguns vlogs durante a minha recuperação e nos comentários eu vi que tinham várias pessoas que já tinham feito essa mesma cirurgia, mas eu também vi que tinha muita gente que não fez, mas que precisava fazer, mas que não tinha feito ainda porque tinha medo. Então eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês com mais detalhes como foi a minha experiência. Pra quem não sabe, eu tirei 2 dentes do siso, eu tirei os 2 do lado direito, porque eram o que mais me incomodava, e eu fiz a minha cirurgia pelo SUS. Então, pra começar, vamos falar sobre alimentação. Isso era uma coisa que eu tinha muita dúvida, e nos 3 primeiros dias, eles recomendam que a alimentação seja toda líquida e pastosa, e foi isso que eu fiz. Mas, na verdade, eu mantive essa alimentação líquida e pastosa por uns 4 dias, se eu não me engano. E pelo menos nos 2 primeiros dias, a alimentação tem que ser fria pra gelada, então não pode comer nada quente, porque senão pode aumentar o sangramento na região da cirurgia. Então, eu comi só coisas frias. E eu via muita gente falando que comia só sorvete e açaí, essas coisas, e eu ficava tipo, como assim, gente? Isso não vai me alimentar. E realmente não alimenta, porque você não deve comer só sorvete por 3 dias. Então, eu comi sorvete sim, mas eu comia, além do sorvete, eu comia bastante sopa, bastante caldinho, daqueles que ficam mais líquidos, porque não dá pra mastigar, então tem que ser bem líquido. Então eu tomava bastante sopa, bastante caldo, sorvete, leite gelado, bastante água também, que é bem importante. E foi basicamente isso que eu comi nos 3 ou 4 primeiros dias. Pro café da manhã eu gostava de tomar leite com achocolatado, porque não tinha muita opção, né? Não dava pra comer um pãozinho, então eu tomava só o leite mesmo. Eu também tomava bastante iogurte, leite fermentado. E o almoço e janta era o caldinho, né? Eu não tinha muita opção também. E entre uma refeição e outra eu comia um sorvetinho. Mas, sinceramente, gente, depois de 2 dias comendo bastante sorvete, eu já não aguentava mais. Então, eu nem cheguei a comer um pote inteiro de sorvete. Não que eu devesse também, né? Mas, enfim. E eu também assisti alguns vídeos de algumas pessoas que fizeram essa cirurgia também. Muitas delas falavam que elas comiam sorvete e meio que jogava pro lado que fez a cirurgia para poder aliviar um pouco a dor. E eu não fazia isso, eu evitava ao máximo que a comida fosse pro lado da cirurgia, justamente para não ficar entrando comida, né? Porque fica um buraquinho. E então eu acho que isso poderia atrapalhar a cicatrização, então eu evitava fazer isso ao máximo. Ali no 4º ou 5º dia eu voltei a comer, a mastigar mesmo, e também já podia comer comida quente, então eu comia sempre coisas mais molinhas, tipo miojo, macarrão, uma carne bem molinha, arroz, feijão, comida de verdade, né, gente? Mas sempre uma comida bem molinha pra não forçar muito, e eu mastigava só do lado que eu não fiz a cirurgia. Inclusive, de início, eu já queria tirar os 4 dentes do siso de uma vez só, mas como acabou não dando pra mim fazer isso, eu tirei 2 e depois eu vou tirar os outros 2. E sinceramente, eu acho que foi melhor dessa forma. Eu queria tirar os 4 de uma vez, porque eu achei que fosse ser mais fácil, porque ia tudo de uma vez só e já era. Mas eu acho que tirar de 2 em 2 foi melhor. Porque depois que eu voltei a comer, eu conseguia mastigar do lado que eu não tinha feito a cirurgia. E se eu tivesse tirado os 4, não ia dar muito certo isso. Eu ia voltar a comer, claro, mas eu acho que ia ser um pouquinho pior. Então, dessa forma, eu achei que funcionou melhor pra mim. Essa parte da alimentação eu não achei tão ruim, até porque são poucos dias, né, que eu tive que manter essa alimentação, mas também eu não achei a melhor, né, porque eu já não gosto muito de sopa. Tipo, eu gosto, mas não tanto. E gelada ainda. Gente, foi assim, bem péssimo isso, mas foram só alguns dias e foi necessário, então tudo bem. Agora eu vou falar alguns cuidados que eu tive, e a primeira coisa que eu queria falar é sobre cuspir. Porque quando a gente sai da cirurgia, fica aquele gostinho de sangue na boca, eles dão uma gaze pra gente ficar mordendo durante 30 minutos, que dá uma ajudada, porque você não sente tanto o gosto do sangue, mas depois que você tira, você acaba sentindo. E muita gente acaba cuspindo.
Só que é uma coisa que não pode fazer, e antes de fazer a cirurgia, eu assisti muitos vídeos de pessoas que já tinham feito essa cirurgia e também de dentistas mesmo que falavam sobre o assunto, e todos eles recomendavam que não cuspisse, né? Inclusive a minha dentista também deu um papelzinho onde tinha alguns cuidados que eu tinha que tomar, e dentre eles estava essa questão de cuspir, que no caso não poderia, porque eu não sei se está correto, mas isso foi o que eu vi em alguns vídeos. Quando você termina de fazer a cirurgia, fica um pouquinho de sangue no buraquinho onde tirou o dente, e esse sangue ele vai se transformar em um coágulo. Só que se você cuspir, ele pode acabar se soltando e isso vai causar dor e vai demorar o processo de cicatrização. Então, por isso que não pode cuspir, e eu não cuspi em momento algum. Eu tive muito cuidado, sabe, durante esse meu pós-operatório inteiro, porque eu sou uma pessoa muito receosa, sabe? Eu gosto de fazer as coisas tudo certinho, então eu não cuspi. Eu fui cuspir, acho que, sei lá, no 5º dia só. E não é necessário ficar todo esse tempo sem cuspir. Eu acho que são só 2 ou 3 dias, se eu não me engano. Mas eu fiquei uns 5 dias sem cuspir e deu tudo certo. Outro cuidado que eu tive foi de fazer uma compressa gelada. Inclusive, eu até mostrei nos vlogs o que eu tava usando pra fazer a compressa, porque minha mãe não achou aquelas bolsinhas que são próprias pra isso, pra comprar. Então, a gente teve que dar uma improvisada. E a gente pegou uma caixa de leite, encheu de água e congelou. E aí eu enrolava em um paninho e colocava, né, pra poder fazer a compressa. Eu também usava uma garrafa normal, com água dentro, congelada. Também enrolava num paninho, porque não pode colocar direto na pele. E colocava pra poder fazer a compressa. E eu fiz no primeiro dia, de 1 em 1 hora. Eu colocava, deixava 15, 20 minutinhos, aí tirava, depois de mais ou menos 1 hora eu ia lá e fazia de novo. E eu fiz isso o dia inteiro. No segundo dia eu não fiz tanto, eu fiz acho que só umas 2 vezes, e eu não tava tão inchada. Acho que por isso que eu acabei não fazendo tanto, mas é recomendado que você faça também, pelo menos nos 2 primeiros dias, faça bastante compressa gelada pra poder diminuir o inchaço, pra você não ficar tão inchada. A questão da escovação era uma coisa que eu também tinha muita dúvida, tipo, o que eu faço, como é que eu faço, né? Porque eu tinha medo de, sei lá, encostar no local da cirurgia e acabar machucando, mas foi super tranquilo. Eu escovei normalmente, pegava minha escovinha, a pasta de dente, e escovava até o último dente. Não escovava em cima dos pontos, eu tomava bastante cuidado, e eu sempre escovava olhando no espelho justamente pra tomar mais cuidado, né, pra mim ter mais controle do que eu tava fazendo. Do lado que eu não fiz a cirurgia, eu escovava normalmente, e do lado da cirurgia, eu escovava só até o último dente e não encostava no local da cirurgia. E a partir do 5º dia, eu comecei a usar um enxaguante bucal com 12% de clorexidina pra poder deixar a área da cirurgia limpa. Também não pode fazer bochecho, então durante os primeiros dias eu não fiz, mas eu acho que isso é só também nos 3 primeiros dias, depois já pode fazer normal, com cuidado, mas já pode. Então, nos primeiros dias eu não fiz bochecho. Na hora que eu ia escovar o dente, eu colocava água na boca e ficava balançando a cabeça de um lado pro outro, e depois eu só abaixava a cabeça e deixava a água cair. Eu não cuspia e não fazia bochecho. E a partir do 5º dia eu comecei a usar esse enxaguante bucal para poder ajudar a manter a área da cirurgia limpa, e aí eu fazia um bochecho bem de leve. E nos 2 primeiros dias também é bom evitar ficar abaixando muito a cabeça, justamente para também não aumentar o sangramento na região da cirurgia. Então, uma coisa que eu fazia, que eu fiz no primeiro dia, né, na hora de dormir, foi dormir com a cabeça um pouco mais elevada. Então eu colocava vários travesseiros embaixo para poder manter a cabeça mais elevada e não deitar tanto, porque senão poderia acontecer a questão do sangramento, podia inchar. E eu também não dormia em cima da área da cirurgia, né, então tipo, eu não dormia de lado, eu dormia de frente, que era para não ter perigo, né, gente? Porque se dormir em cima, pode ser que sangre um pouquinho, ou pode inchar, pode ficar um pouquinho roxo. Então eu não fazia isso. Eu dormia com a cabeça bem elevada e sempre de frente. Outra coisa que eu também não fiz no primeiro dia foi falar.
simplesmente falar. Eu evitei de falar bastante no primeiro dia. Pode falar, mas tipo assim, com cautela, né? Então, por via das dúvidas, eu não falei. No primeiro dia eu evitei bastante. E no segundo dia ali, mais ou menos, eu também evitei, mas eu já tava falando um pouquinho mais. E uma das coisas mais importantes depois de fazer a cirurgia é descansar, repousar. Pelo menos ali nos 3 primeiros dias tem que ter um repouso absoluto, sem fazer esforço, sem pegar peso. Eu não fiz nada disso. Eu ficava vegetando, basicamente, eu só sentava aqui e ficava, enfim, porque eu não podia fazer nada, né? Eu fiquei de repouso esses dias, tudo certinho, não peguei peso, não fiz esforço. Isso é uma coisa muito importante. E outra coisa importante é a medicação. Tomar a medicação toda certinha é muito, muito importante. Eu tomei tudo bonitinho. Antes da cirurgia, o dentista passou um medicamento que eu deveria tomar, eu tomei bonitinho. E depois também, que eu também tomei bem direitinho, eu colocava lá o despertador e tomava na hora exata. Era muito remédio, muito remédio. Eu nunca tomei tanto remédio na minha vida, mas eu tomei tudo certinho, porque isso é muito importante. A dentista me passou 3 medicamentos diferentes. Um deles eu tomei durante 5 dias, que era pra dor. E os outros 2 eu tomei durante 7 dias. E esses, basicamente, foram todos os cuidados, assim, que eu tive no pós-cirúrgico. E agora vamos falar sobre dor e inchaço. Antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre como foi a cirurgia em si. Não doeu nada. O que mais dói, eu acho que é a anestesia mesmo. Mas depois da anestesia eu não senti mais nada. Mas os dentes foram um pouquinho difíceis de sair, tanto que o dente de baixo, ele não saía, não queria sair de jeito nenhum, então ela teve que cortar. E o de cima, ele saiu inteirinho, inclusive imenso, assim, eu fiquei chocada porque o dente é muito grande e o de cima ele tava incluso. E como eu disse, eu não senti dor nenhuma, a única coisa que eu senti foi uma pressão, eu sentia muita pressão. E na hora que ela fazia lá os movimentos pra poder tirar o dente, eu sentia uma dorzinha do outro lado, né? Eu tirei desse lado. Aqui a minha mandíbula, ela doía um pouco, porque força, né? Acaba forçando. E doía um pouquinho, mas nada demais, assim. E eu também sentia só a pressão dela puxando pra tirar o dente, mas dor mesmo eu não senti. A cirurgia toda, ela levou em torno de 1 hora. E como eu falei, os dentes estavam bem difíceis de sair. Isso que falam que geralmente quando a gente é mais novo, o dente ele tá mais molinho, então ele sai com mais facilidade. E eu tenho 18 anos só, mas o meu tava bem difícil, não queria sair de jeito nenhum, mas saiu. Inclusive, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar dos cuidados que eu tive foi que eu evitei de pegar sol. Na época que eu fiz a cirurgia não tava muito sol, tava fazendo bastante frio aqui em São Paulo e tava chovendo bastante, o tempo tava bem nublado, então isso não foi um problema, mas é importante não pegar sol nos primeiros dias e evitar de esquentar o corpo, né, num todo, porque isso também acaba aumentando o sangramento na região, então tem que evitar. Por isso que a gente evita de comer comidas muito quentes, né, e prefere as comidas frias. Mas enfim, continuando. Outra coisa que eu senti também depois que terminou a cirurgia quando começou a passar o efeito da anestesia, eu não senti dor, eu acho que eu senti dor, na verdade. Depois que começou a passar o efeito da anestesia, eu senti uma leve dorzinha, mas assim, quase nada, porque durante os dias de recuperação todo eu não senti nada de dor, tipo, zero dor. Eu sentia muita pressão na cabeça e na área que foi feita a cirurgia, então aqui, sabe, aqui pra trás, né, porque são os dentes do fundo, eu sentia bastante pressão e na cabeça toda pesava bastante, tanto que eu também só conseguia ficar deitada, eu tinha que fazer o repouso e pela questão da pressão que eu sentia na cabeça, só me dava vontade de ficar deitada mesmo. Então era assim que eu ficava, e essa foi a única coisa que eu senti, não senti dor, eu sentia só a cabeça pesada e essa pressão mesmo. E como eu já tinha falado antes, eu mantive a alimentação com líquidos e pastosos por uns 4 dias.
E acabou que no 5º dia eu passei mal, eu passei muito mal, eu fiquei com muita fraqueza. Eu tremia bastante, assim, eu fiquei me sentindo bem mal. E justamente foi por isso que eu voltei a comer, né? Eu já ia voltar a comer, pra ser bem sincera, mas isso só me fez voltar mais rápido. Então, eu passei muito mal. Não façam isso, tá? Pode comer antes, é só realmente nos 3 primeiros dias que eles falam pra evitar. Mas aí, qualquer coisa, você se informa direitinho com o seu dentista. Porque como eu já tinha visto vários vídeos no YouTube mesmo, de pessoas falando sobre a cirurgia, eu acabei não perguntando muita coisa pra minha dentista e ela também não me deu muitas instruções, porque a maioria eu meio que já sabia, entendeu? E a maioria das pessoas, dos dentistas, falavam que era só os primeiros 3 dias pra manter essa alimentação líquida e pastosa, mas eu acabei prolongando e isso foi péssimo, eu passei muito mal, então não façam isso. E justamente quando eu vi que eu tava passando mal, né, que eu não aguentava mais ficar sem comer, eu voltei a comer, né, aos pouquinhos, e quando eu comia era bem devagarzinho. Isso era uma coisa muito ruim, porque dava até preguiça de comer, porque eu demorava muito tempo pra comer. Porque eu tinha que mastigar só de um lado e ainda bem devagarzinho. Era bem chato, mas eu voltei a comer e com o passar dos dias eu me senti muito melhor. Tipo, no dia seguinte, eu passei mal em um dia e no dia seguinte eu voltei a comer. Eu tava comendo muito bem, então já tava melhorando bastante. E como eu falei, eu comia comidas que eram mais molinhas, tipo ovo, eu comia ovo, bastante ovo, eu acho que eu tava com muita falta de proteína, porque eu acabei não comendo proteína nesses dias que eu tava mantendo a alimentação líquida e pastosa. Então eu comi bastante ovo, eu comia macarrão, miojo, uma carne bem molinha, e eu fui me sentindo melhor com o passar dos dias. E mais ou menos ali, acho que no 7º dia, eu ainda tava com os pontos, eu tirei os pontos só depois de 10 dias. Eu fui comer uma bolachinha, que era um pouquinho mais dura, tem que evitar coisa dura, né? Mas ela era um pouquinho mais durinha e eu até coloquei lá no leite pra ver se dava uma amolecida, mas eu tava com muita vontade, então eu acabei arriscando e eu comi. E isso me deu dor de cabeça. Eu terminei de comer e eu fiquei com dor de cabeça. Minha cabeça doía bastante, porque acho que forçou demais, né, os pontos. Depois disso, eu só comi essas coisinhas assim um pouco mais duras depois que eu tirei os pontos. E de um modo geral, eu acho que eu também não enchei muito. Eu acho que eu enchei mais no 3º dia, né, que geralmente é o dia que você tá mais inchada. E eu enchei mais, só que mesmo assim eu acho que não foi tanto. Foi uma coisa bem sutil. Eu acho que se alguém olhasse pra mim assim, não ia falar que eu tava inchada. Mas, enfim, eu acabei inchando um pouquinho e eu acho que o que ajudou bastante mesmo a eu não inchar muito foi os cuidados que eu tive, fazer a compressa bonitinho e tal, então eu não enchei muito. Mas acabou que no 7º dia, a minha linda irmã, ela veio aqui em casa e ela fica fazendo gracinha junto com a minha mãe e eu ficava com vontade de rir e eu ficava meio que segurando a risada porque não dava pra rir com os pontos na boca. E eu forcei muito. Isso acabou fazendo com que inchasse mais. Então, ela chegou aqui, era, sei lá, umas meio-dia, 4 da tarde, eu já tava bem inchada. Tudo que eu não enchei durante os primeiros dias, eu fui inchar lá pro 7º dia só. Porque, né, acabou forçando e tal, e aí eu também, né, no 7º dia eu já tava mais tranquila, eu já não tava mais sentindo tanta pressão, nem... Eu também não tava mais sentindo a cabeça tão pesada. Mas depois que eu forcei, eu acabei sentindo tudo isso de novo, mas foi só durante o finalzinho ali do dia, no dia seguinte eu tava bem melhor. A minha cabeça, ela ficou pesada e eu senti essa pressão, acho que até ali o 5º dia, o 6º dia mais ou menos, não sei. E depois disso eu não senti mais, né, só nesse dia, que foi uma exceção, porque eu acabei forçando demais e aí eu acabei sentindo. Mas antes disso eu não tava sentindo mais tanta pressão e nem tanto peso na cabeça, nem na área da cirurgia. Foi só mesmo esse ocorrido que acabou voltando isso. Mas, como eu falei, no dia seguinte já tava bem melhor de novo. E, finalmente, no 10º dia foi o dia de tirar os pontos. Esse dia ele pode variar. Eu vi que pode variar entre 7 a 10 dias mesmo. Eu acho que depende da cirurgia. A minha dentista pediu pra me tirar depois de 10 dias. E ela me deu a opção, né, de eu tirar lá onde eu fiz, né, no centro odontológico,
ou em alguma OBS que fosse mais próxima da minha casa, e como lá era muito longe, eu preferi tirar por aqui mesmo, então eu tirei na OBS mais próxima, eu fui lá no 10º dia, e a dentista tirou os pontos, e tudo que não doeu durante esses 10 dias, doeu no dia que eu fui tirar os pontos, porque eu acho que ela teve que cortar e talvez estivesse já cicatrizando por cima dos pontos, então acabou dando uma machucada na gengiva e doeu bastante, tá? Ela até falou, né, quando ela tava tirando os pontos, que a tesoura ela não tava muito boa, a tesoura que ela tava usando pra cortar os pontos não tava muito boa, então acho que ela acabou cutucando um pouco mais do que deveria por conta disso. Então, por isso que acabou dando uma machucada e doeu bastante. Doeu mesmo e deu até uma sangrada e tal. Mas ficou doendo ali por um tempinho e depois já parou de doer. E foi assim, ótimo, porque quando eu comia, né, e eu tava com os pontos, eu sentia dando uma puxada, sabe? Isso era bem ruim. Então depois que eu tirei os pontos já ficou bem mais tranquila, já conseguia comer bem melhor. Eu ainda comia só do lado que eu não tinha feito a cirurgia. Continuei assim por algum tempo. Mas aí depois de alguns dias eu já voltei e comecei a comer dos dois lados. E como eu falei, não sei se eu falei, mas fica um buraquinho, né, da cirurgia. E dizem que leva em torno de 2 a 3 meses para poder fechar esse buraco. Então, enquanto não fecha, tem que fazer uma higienização bonitinho, porque não pode deixar restos de comida. Então, sempre depois que eu termino de comer, eu faço um bochecho pra poder tirar, né, a comida que fica. Mas também dá pra fazer isso com uma seringa, né? Você pega a seringa e vai jogando o jatinho, que a sujeira ela vai saindo. Mas com o bochecho pra mim já é o suficiente, já sai toda a sujeira, então é mais fácil e é isso que eu faço. Já faz quase um mês que eu fiz a cirurgia, hoje fazem exatamente 28 dias e eu tô me sentindo muito melhor. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu percebi que a dentista não tirou todos os pontos, mas eu ouvi falar que tem alguns pontos que ele acaba caindo sozinho com o tempo. Acho que a minha pele ela tá expelindo, né, os pontos, então por isso que eu não senti nos primeiros dias depois que eu tirei os pontos. Eu vi que no de baixo tinha uma linha assim enorme e agora não tem mais, então acho que já saiu, mas em cima ainda tem e tava incomodando inclusive um pouquinho, mas eu sinto que tipo tá saindo, sabe? Dá pra perceber. Então tudo bem, eu acho que realmente vai saindo com o tempo, mas eu tô me sentindo bem melhor, eu não sinto dor. Né, depois que eu tirei os pontos, só doeu aqueles primeiros momentos, né, as primeiras horas, mas depois passou a dor total e eu também tô conseguindo me alimentar e mastigar dos dois lados e não dói nada, tipo, nada, nada, nada. Só a questão dos pontos mesmo de cima que dá uma incomodada de vez em quando eu tô comendo, eu acho que, tipo, acaba, não sei, acaba encostando a comida na área que tá os pontos e incomoda um pouco, mas logo para, então não é nada demais. E eu tô me sentindo bem melhor. E eu continuo com os cuidados, né, pra poder cicatrizar logo e fechar o mais rápido possível o local da cirurgia. Outra coisa que eu comecei a usar também foi uma escova ultra macia. Essa escova ultra macia, dizem que ela é melhor, né? E ela é mais gentil pra poder escovar a área dos pontos, porque tem que limpar, né? Agora é só continuar com os cuidados e logo mais eu vou tirar os outros dois. Tô ansiosa. Agora eu já tô mais tranquila, porque eu nunca tinha arrancado nenhum dente, né? Então eu tava meio nervosa, porque eu não sabia como que seria. Mas agora eu já tô um pouco mais tranquila. Então eu só quero tirar logo e acabar com isso, porque eu tenho que tirar, né, de um jeito ou de outro. Uma hora ou outra eu ia ter que tirar, então é melhor eu tirar logo. Não tenho que me preocupar mais com isso. Já tá marcado, né, o dia bonitinho pra mim poder ir lá tirar. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar algo sobre a cirurgia, alguma coisa que eu não falei aqui, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E como eu falei, tinha muita gente que disse que precisava tirar os dentes do siso, mas que tinha medo. E assim, a minha dica, o meu conselho
Pessoalmente, o meu conselho é que você vai e tire logo, sabe? Porque é uma coisa que você realmente precisa. O quanto antes você tirar, melhor, porque aí você não vai ter que mais se preocupar com isso. Então vai tranquila e é só fazer todos os procedimentos direitinho, tomar todos os cuidados, as precauções, que vai dar tudo certo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, que isso ajuda muito a gente. E até o próximo vídeo.